Sentada no canto do quarto, assustada, estava Farista. Ela não compreendia o que se passava ao seu redor. Tudo estava estranho, diferente. Não sabia que lugar era aquele, que língua era aquela que escutava de vez em quando, quem eram as pessoas que às vezes passavam por ela. Seu único ponto de apoio era Rafaela. Sentia-se profundamente ligada a ela, e mais confortável quando a jovem estava por perto. Assim, o seu momentâneo afastamento do quarto causou inquietação crescente e grande ansiedade na afegã. Amar e Eva, que acompanhavam as duas jovens desde Cabul, aproximaram-se e impuseram-lhe as mãos, buscando tranquilizá-la pela transferência de energias. Em algum tempo de aplicação dos passes, a jovem serenou e entrou em estado de torpor. Rafaela, por sua vez, também se sentiu mais calma, e acabou dormindo no sofá. Na manhã seguinte, a jornalista a despertou bem cedo. Quando a mãe apareceu para o café da manhã, ela já estava de saída. Para onde vai a esta hora? Para a redação? Não, vou ver Luana. Não aguento mais de saudade. Eunice sorriu. Ela sentiu muito a sua falta. Como ela está, mãe? Péssima. Não consigo acreditar que o Bernardo fez isso. Imagine a sua prima, o tamanho da decepção. Por isso mesmo que eu não me animo a casar. Não por falta de insistência do Giovanni, não é? Eles prometem tudo, porém não cumprem. Não querendo aprofundar o assunto, Eunice desconversou. Não vai tomar o café da manhã? Preparo rapidinho. Tomo lá na casa da Luana, pode deixar. Despediu-se e saiu para encontrar a prima. Eunice preparou o café, sentou-se na sala e ligou a TV para saber as notícias da manhã. De súbito, ouviu barulho no quarto da filha. Levantou-se, pensando que talvez Rafaela tivesse voltado sem que ela percebesse. Foi até o quarto, olhou para todos os lados, sentiu um forte arrepio pelo corpo. O quarto estava vazio. Farista, ao se ver sozinha, começou a esmurrar a porta, na tentativa de abri-la. Só parou quando Eunice entrou. Olhou a mulher, suas roupas, seu cabelo curto, e estremeceu. Onde estaria? Quem seria aquela mulher? Foi para cima dela e a fez estremecer. A mãe de Rafaela saiu do quarto e fechou a porta instintivamente, com uma sensação funesta. Aquele incidente a incomodou e durante todo o dia não pôde tirá-lo da cabeça. Estava certa de que escutara ruídos no quarto da filha. Ao se encontrar com a prima, Rafaela tomou um susto. A linda Luana de longos cabelos loiros havia emagrecido pelo menos uns 5 quilos e estava excessivamente abatida, com o olhar esmaecido e apático, sem brilho, sem vida. Ao se abraçarem, ambas choraram por longo tempo. Rafaela sentia o coração apertado ao constatar a tristeza que se abaterá sobre a prima, incapaz de falar, apenas a envolveu em um daqueles abraços em que as palavras perdem completamente a necessidade de existir. Sem que a prima lhe dissesse uma única palavra, compreendia sua dor, como se o problema fosse com ela própria. Ao fim de demorado silêncio, Luana, mais calma, enxugou os olhos vermelhos e comentou: Você está toda machucada. O que aconteceu? Em outra hora eu conto. Não estou querendo falar sobre isso, agora. Só quero ficar aqui com você. Rafaela acomodou-se ao lado dela, na cama, como as duas faziam quando eram crianças. Depois, sorrindo e olhando nos olhos da prima, repetiu: Só quero ficar aqui bem pertinho de você. Luana, profundamente confortada pela simples presença de Rafaela, deu um ligeiro sorriso. Então disse, quase num sussurro: Ele quer a separação. Não me conformo, Rafaela. Tudo é muito recente, você vai precisar de tempo. Rafaela olhou fixamente para a prima, uma das poucas pessoas em quem confiava de verdade, e acrescentou, suspirando: Vai ver, foi melhor, Luana.
Quem sabe você não vai descobrir novas coisas. A prima não deixou que ela prosseguisse. Berrou descontrolada. Eu não quero descobrir nada. Quero minha vida de volta. Eu era muito, muito feliz. Tinha tudo o que podia desejar. Eu perdi tudo, Rafaela, tudo. Segurando-lhe as mãos com força, a prima a contradisse. Ainda tem seus filhos, sua vida, pode começar outra vez, reconstruir. Olhe para você, Luana. É jovem, bonita, tem a vida inteira pela frente. A outra abaixou a cabeça e ao tornar a erguê-la falou, pessimista. Eu perdi tudo. Não tenho mais vontade de viver. Isso vai passar, você vai ver. Abraçou a prima, que se pôs novamente a chorar. Rafaela passou quase o dia todo com Luana, tentando animá-la. Elsa exultou, confiante de que a chegada da sobrinha a estimularia a reagir. Pelo meio da tarde, Rafaela despediu-se e foi ao encontro de Giovanni. Passaram o restante do dia juntos. Por mais que se esforçasse, cobrindo a namorada de atenção e carinho, o rapaz a sentia distante, preocupado e infeliz. No dia seguinte Rafaela voltou à redação e reassumiu suas funções. A partir daí, todos os dias, ao final da tarde, antes de sair do trabalho, a jornalista entrava em contato com Madeleine, pelo computador, buscando notícias de Laila. Rafaela organizou suas prioridades e recebeu nova tarefa. Na reunião de pauta, considerou que deveriam continuar fazendo reportagens sobre o Afeganistão e a situação de seu povo, garantiu que obteria novas informações, que mais pessoas famosas poderiam falar também sobre o assunto. Acho que temos outros temas relevantes, opinou Fernanda. Ainda há muito o que dizer sobre esse, Rafaela defendeu. Em outra oportunidade, vamos fazer uma série de reportagens. Podemos desmembrar a matéria inicial em várias outras. Seria interessante. Não, correríamos o risco de as matérias ficarem cansativas. Não são todas as mulheres que querem falar nesse tema com tanta insistência. Como não? Ele é de grande relevância. Ou você acha que já compreende a situação das mulheres no Afeganistão? Não tem curiosidade de conhecer os motivos pelos quais aquela sociedade é assim? Não. Sei que é assim, o que posso fazer? Rafaela tentou apelar para os outros colegas, mas nenhum deles estava sensibilizado como ela para aquela temática. Ficou decidido que focariam outros assuntos. Ao final da reunião, um dos colegas comentou com ela, durante o café. Desde que voltou tenho achado você abatida. Não tenho dormido bem, sinto-me cansada. A viagem mexeu demais comigo. Ela retornou ao trabalho e prosseguiu com suas pesquisas. Não iria desistir da ideia das matérias sobre os países árabes, independentemente da revista. 2 semanas depois, Rafaela chegou à redação e encontrou em sua mesa a última edição da revista. Uma foto com os olhos de Farishta em destaque ocupava quase toda a capa. Pegou a revista, examinou a foto e não gostou muito do tratamento que recebera. Haviam carregado na cor dos olhos da afegã e descaracterizado a realidade. Não se podia ver direito a imagem toda, já que fora aproximada ao máximo para obtenção em primeiro plano dos olhos de jovem morta. Ao olhar aquela imagem, Rafaela experimentou forte aperto no peito e uma sensação de desespero a dominou. Ainda mais abatida do que andava ultimamente, sentou-se e leu a matéria. Ao concluir, ergueu-se enfurecida e, com a revista nas mãos, foi até o escritório de Fernanda. Jogou a revista com violência sobre a mesa da editora-chefe. O que é isto? O que você fez com a minha matéria? Eu editei, por quê? Você mexeu em tudo. Atenuou a realidade, não está claro aqui como é a verdadeira condição daquelas mulheres. A situação de opressão e sofrimento em que elas vivem ficou disfarçada. Ficou melhor desse jeito, Rafaela.
A matéria estava muito pesada. Certamente dá para se ter uma noção de como as coisas acontecem por lá. Não dá, não. Eu tinha feito um trabalho que desvendava o que há por trás dos véus das mulheres afegãs, e você aliviou tanto que aqui não dá para saber nada. Ficaram apenas algumas informações elementares. Você precisava ter conversado comigo antes. Não dava tempo, você sabe disso. Então não devia ter mexido. A matéria estava muito boa. E forte demais. Mas aquela é a pura realidade. Nem todos se interessam pela realidade nua e crua, Rafaela. A essa altura de sua vida profissional, você já deveria saber bem disso. Você sempre foi uma boa jornalista, Fernanda. O que está acontecendo? Comigo nada. E com você? O que está vendo? Como assim, comigo? Você parece obcecada pelas mulheres do Oriente Médio. Não seria porque vivi na pele a situação delas. Você sabe todos os detalhes do que passei. É isso que estou tentando lhe dizer. Você não precisava ter se arriscado dessa forma. No final, nem foi possível colocar tantos pormenores. Porque você não quis. Não quis porque não era necessário. Rafaela erguia mais e mais a voz, inconformada com a posição da editora-chefe. Por favor, controle-se. Você destruiu a matéria. Transformou em amenidades fatos de extrema gravidade. Não é mais uma jornalista séria. Eu não sou somente uma jornalista. Tenho responsabilidades aqui. Eu tenho de vender as revistas. Ah, então está explicado. Esta é a sua única preocupação. Vender mais revistas. Claro que é uma de minhas maiores preocupações. E totalmente legítima. Vivemos da venda das revistas, que novidade. Só que devemos ter respeito pelo nosso trabalho, pelo conteúdo que apresentamos e podemos apresentar às nossas leitoras. Foi apresentado um bom conteúdo. Empobrecido. Tenho certeza de que vai agradar. Vamos acompanhar o resultado das vendas. Vendas, de novo vendas. Não quero saber de vendas, gritou, descontrolando-se. Quero respeito pelo meu trabalho. Fernanda, sem dizer nada, levantou-se, foi até a porta e abriu. Então, fitou a jornalista e declarou, firme. Nossa conversa acabou, você está passando dos limites. Saia do meu escritório agora, sem mais uma palavra. E controle-se. Não quero que volte a falar comigo nesse tom, Rafaela. Não pense que por ser uma jornalista premiada e competente pode me desrespeitar. Gosto do seu trabalho, porém, sinceramente, gosto mais do meu. Embora aprecie suas reportagens, também preciso e acho bom vender revistas. Passando pela outra com um olhar fuzilante, Rafaela falou entre os dentes. Você se vendeu, não tem mais ideais. Fernanda ignorou a provocação e fechou a porta com força quando Rafaela saiu. Acomodou-se em sua cadeira e resmungou. Petulante. Rafaela pegou a bolsa e saiu sem dar explicações. Foi direto ao escritório do namorado, que não ficava muito longe da redação. Teve de aguardar que Giovanni encerrasse uma reunião com clientes antes de ir ao encontro dela. Que surpresa boa, disse ele, sinceramente satisfeito com a visita. Mas eu conheço essas sobrancelhas franzidas, essas ruguinhas na sua testa. O que houve? Nada. Só vim fazer uma surpresa. O que tem aí nas mãos? Deixe-me ver. Giovanni pegou a revista e a folheou. Leu alguns trechos enquanto Rafaela, irritada, andava de um lado para outro. Parece muito bom. Não, não está. A Fernanda cortou tudo, aliviou demais o conteúdo. Assim mesmo me parece bem impactante. Sem conseguir controlar-se, Rafaela desatou pesado choro.
Giovanni trouxe-lhe água e fez tudo o que pôde para acalmá-la. Como os soluços sentidos não cessavam, sentou-se junto dele e a abraçou sem dizer nada. Estreitando-a entre os braços fortes, acariciava suavemente os cabelos da namorada, até que, aos poucos, ela foi serenando. Quando parou de chorar, ele a fitou e perguntou: "O que está acontecendo com você, Rafaela?" Pegou a revista das mãos da jornalista. Apesar de ainda não ter lido a matéria, pelo pouco que vi acho que está contundente. Fernanda já editou outras matérias suas, é o trabalho dela, e nem por isso eu a vi perder o controle dessa maneira. Você anda muito alterada, irritada, sem paciência e desanimada. O que está vendo? Para mim parece que algo a está perturbando, e muito. Limpando as lágrimas e procurando recuperar o controle, que detestava perder, ela procurou tranquilizar o namorado. Eu estou bem, Giovanni, apenas um pouco cansada. Fez longa pausa antes de prosseguir. Sabe, você não faz ideia de como é a vida das mulheres naqueles países. Não de todas, é claro, mas de grande parte delas. É muita injustiça. Incentivada pela atenção com que era ouvida, ela prosseguiu. Eu queria muito fazer alguma coisa para ajudar. Meu recurso mais importante é o meu trabalho, você entende? Eu queria que as pessoas que vivem no Brasil soubessem da realidade. Talvez assim, tocando as mulheres daqui, poderíamos fazer algo em prol das mulheres afegãs. Com um leve sorriso nos lábios e afastando os cabelos dos olhos da jovem com ternura, ele comentou. Não tenho dúvida de que o seu trabalho vai tocar as leitoras. Só pelas fotos, posso ver que é uma matéria séria e reveladora. Nem preciso ler tudo para sentir. Talvez Fernanda tenha até razão, não sei. Depois você me envia a matéria original, para que eu possa ler ambas e tenha como dar uma opinião mais concreta. Rafaela deu um beijo na boca do namorado e sorriu. Você não existe, mesmo. Vai ler tudo? Lógico, vou ler tudo, para opinar com mais propriedade. Pode deixar a revista aqui comigo? Claro, ela entregou o exemplar ao namorado. Almoça comigo? Ainda é meio cedo. São quase 11 horas, se me esperar um pouco, vamos juntos. Os dois saíram para almoçar e conversaram. Giovanni, desde o retorno da namorada, estava apreensivo. Rafaela se mostrava abatida, emagrecera e ainda não recuperara o peso. Parecia constantemente preocupada e aflita. Por notar seu crescente distanciamento, ele se sentiu extremamente satisfeito com aquele momento de intimidade e carinho que viviam, e procurou aproveitá-lo ao máximo. Giovanni amava profundamente e lhe dedicava o mais possível de tempo e atenção. Namoravam há quase 4 anos e, se dependesse dele, já estariam casados. Desejava muito uma família, filhos, um lar. Queria construir sua vida ao lado de Rafaela. A moça, entretanto, alegava que o casamento lhe tomaria muito tempo, e que ainda queria concentrar-se na carreira. Mesmo do compromisso mais sério havia fugido muitas vezes. Ele, paciente e determinado, conquistara-lhe pouco a pouco o coração. O relacionamento tornara-se mais sério. E daquele ponto não passava, por mais que Giovanni tentasse. Ao retornarem do almoço, pelo meio da tarde, ele fez Rafaela prometer que tiraria o resto do dia de folga, para repousar. Sentindo-se estranhamente cansada, a jornalista decidiu voltar para casa mais cedo e dar sequência às pesquisas para sua próxima reportagem. Acomodou-se em seu quarto, ligou o computador e retomou a pesquisa. Notou que o pessoal da Raua, com quem permanecia em contato, estava online. Procurou por Miriam, que logo respondeu, e ambas conversaram. A preocupação de Rafaela continuava sendo Laila. Na troca de informações, a brasileira soube que a menina fora 2 reuniões, conforme o combinado, na terceira não aparecera e não tinham mais notícia dela.
O coração de Rafaela disparou e de imediato sentiu angústia dominá-la. Ligou para Madeleine, agoniada, mas ela também não sabia de nada. Pediu, então, que a moça buscasse novas informações. Sinto que ela corre perigo. É o que também temo. Só que não posso fazer nada agora. Assim que sair daqui, vou até a casa dela ver se descubro alguma coisa. Na casa não, vá até a escola encontrar-se com ela e veja do que está precisando. Caso seja necessário, eu deixo tudo aqui e vou para aí, ajudar a garota. Sentiu todo o corpo arrepiado. Não quero que ela tenha o mesmo destino de irmã. Despediram-se e Rafaela aguardou, ansiosa, por notícias de Madeleine. Não saiu do quarto. Tentava se concentrar no trabalho, mas sua mente estava longe, do outro lado do mundo. Desejava estar lá, para saber logo de Laila. 2 horas depois, Madeleine reapareceu online, e a jornalista soube que a menina não havia ido à escola nos últimos 3 dias. Ela se empenhava em organizar os pensamentos, o que a ansiedade impedia. Quando Eunice chegou, espantou-se com o estado de agitação da filha. O que houve? É a Laila. Não foi à escola, nem à última reunião. Calma, filha. Ela está com problemas, mãe, sei que está. E você não está raciocinando direito. O que pode fazer para ajudá-la? Racionalmente, Rafaela, o que pode fazer? Ela está do outro lado do mundo. Sem esperar a mãe concluir, a jovem começou a gritar, fora de controle. Diz isso porque não é você que está lá, porque não é ninguém que você conhece. Está sendo insensível e egoísta. Olhe aqui, Rafaela, você está passando dos limites com essa história. Sei que foi uma experiência dolorosa, que você viveu um pouco da realidade daquelas mulheres, daquela sociedade. Todavia, estamos no Brasil. E, além do mais, do jeito que está você não poderá fazer nada por ela. Claro que vou fazer. Eu vou para lá, atrás dela. Sentou-se de novo diante do computador e começou a procurar nas companhias aéreas. Vou comprar uma passagem e viajo amanhã. Você não pode fazer isso. E por que não? Tem seu trabalho, sua vida, seus compromissos. Vai largar tudo aqui? Por quê? Por alguém que nem conhece direito, e que nem sabe se poderá ajudar. Pelo que você mesma me contou, não é simples assim. Rafaela clicava o mouse, descontrolada. Enquanto Eunice tentava argumentar, chamando-a à realidade, ela dava a impressão de não escutar o que a mãe dizia. Ao lado, Farista, que presenciara as conversas sobre Laila, chorava apavorada, temerosa pela vida da irmã, e não parava de pensar nela. Desse modo, os laços energéticos que uniam Rafaela à afegã se fortaleciam, fazendo a angústia da outra reverberar em seu próprio corpo. A brasileira lhe assimilava os pensamentos como se fossem céus, sem imaginar nem de longe que partiam de outra mente. E sem saber direito por quê, só conseguia pensar em Laila. A visão de seu rosto coberto de sangue assaltava a todo momento. A mãe começou a ficar assustada. Aquela não parecia sua filha. Rafaela sempre soubera bem o que queria e fora muito determinada. Era uma moça racional, coerente e realista, acima de tudo. Não se deixava dominar pelas emoções daquele jeito. Obviamente, esse não era seu estado normal. Ela estava adoecendo e precisava de auxílio. Por fim, após muita insistência, Eunice conseguiu que ela tomasse um banho e descansasse um pouco, antes de efetivar a compra da passagem. Isso, filha. Vá tomar um banho morno e repouse por algum tempo. Depois, se ainda continuar decidida, você verá como agir. Quanto a mim, acho tudo isso uma loucura. Vencida pela exaustão, ela acabou concordando. Tomou um banho morno e relaxante, sorveu uma xícara de chá de camomila que a mãe preparara e deitou-se.
Envolvida por intensas energias de Eva e Amaro, adormeceu profundamente. Assim que isso ocorreu, seu corpo espiritual desprendeu-se do corpo físico. Espantada, a jovem sentou-se aos pés da cama olhando seu corpo deitado, sem compreender o que se passava. Via-se perfeitamente, estendida na cama, e via-se também, como se fosse uma cópia de si própria, fora do corpo físico. Aos poucos, uma luz brilhante inundou o quarto e dela se formou a imagem doce da avó materna, que ela adorava. Eva sorriu para a neta e a aconchegou ao coração. O que está sucedendo comigo, vó? Estou confusa. Sou eu dormindo, e me vejo aqui, falando com você, que já morreu. A morte não existe, querida, como você pode constatar. Estou sonhando. Não, querida, está aqui comigo. Aconchegou-a mais, e dessa vez Rafaela deixou-se ficar naquele abraço terno e carinhoso. Sentiu-se de novo uma menina nos braços da avó, que tanta segurança lhe transmitia. Amaro aproximou-se, envolvendo as duas em doces emanações de amor e carinho. Aos poucos Rafaela se acalmou. Olhando para os avós, sem compreender, apenas sorriu e murmurou. É um sonho bom, delicioso. Não é um sonho, querida. Estamos aqui porque amamos você e desejamos o seu bem. Queremos ajudá-la. Você precisa disso, está entendendo? Precisa procurar ajuda, para poder se reequilibrar. O que está acontecendo comigo? Por que me sinto tão mal, tão angustiada, e não consigo afastar Laíla do pensamento um só minuto? E o sonho que tenho, o mesmo, repetidamente, dia após dia. Então, querida, você está passando por um momento importante em sua vida, na encarnação atual. Encarnação? Sim, Rafaela. Há muitas coisas que necessita relembrar, e outras tantas a descobrir, aprender. Para isso terá de aceitar seus sentimentos e intuições, sobrepondo-os ao seu lado racional. Dentro de você está tudo de que precisa para caminhar nessa nova fase. Nova fase? Sim, a etapa que começou durante sua visita ao Afeganistão. O contato com o passado e com pessoas queridas de outras encarnações a impressionou profundamente. Não entendo nada do que está falando, vozinha. Eu quero ver Laíla. É a isso que me refiro. O encontro com as duas irmãs a fez entrar em contato com muitas emoções de seu passado distante, que despertou dentro de você. Agora, precisa de ajuda para conseguir lidar com todas essas emoções. O que sei que tenho de ver Laíla? Eva fitou o companheiro e, sem necessidade de verbalizarem a intenção, atuaram sobre os centros de forças de Rafaela, permitindo-lhe visualizar a farista. Quando a jornalista viu sentada ao seu lado a jovem afegã, no estado em que a vira ao morrer, deu um grito de desespero. A despertou, aterrada. Eunice entrou depressa no quarto. O que foi? Um pesadelo. De novo? O mesmo. Não, desta vez sonhei com a avó Eva. Ela estava aqui, comigo, e o vô Amaro também. Os olhos de Eunice se encheram de lágrimas, como se ela pudesse sentir a presença dos pais ali, bem perto. E por que foi um pesadelo? Eles não estão bem? Como me pergunta se estão bem? Era um sonho, mãe. Mas por que disse que era um pesadelo? Além deles, Farista estava aqui, no meu quarto. De imediato, Eunice lembrou-se do barulho que escutara após o regresso da filha. Aqui, no seu quarto. Fazendo o quê? É um pesadelo, mãe, um pesadelo. Estou preocupada com Laíla, é isso. Recostou-se na cama com a respiração ofegante. Está vendo, Rafaela? Você precisa se cuidar. Não tem a menor condição de viajar agora. A jovem quase podia sentir ainda o amoroso abraço dos avós. Olhou para o computador desligado e, com um suspiro, murmurou.
Acho melhor esperar um pouco e ver se consigo falar com a garota, ou se alguém de lá me dá notícia dela. Acho bem mais sensato. Conceda a si própria tempo para se refazer dessa viagem maluca, que mexeu tanto com você. O impacto das palavras da avó ainda repercutia em seu inconsciente. Por que diz isso? Você parece outra pessoa desde que voltou. Baixando os olhos, a jovem comentou. O Giovanni disse a mesma coisa. Rafaela quase podia ouvir fisicamente as observações de Eva sobre as lembranças do passado que a viagem ao Afeganistão nela suscitara. Não obstante, lutava para ignorar aquilo tudo e dizia-se, em silêncio, que fora apenas um sonho, nada mais do que um sonho. Não queria que fosse nada além disso. Curta, comente, compartilhe, e se inscreva, se já não o fez. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 13. Os dias passavam depressa. Rafaela, apesar de contrariada com a atitude de Fernanda, não se descuidava de suas responsabilidades. No entanto, era comum ficar alheia, com os pensamentos em Laila ou em alguma outra questão que a desgostava. Seu sono continuava agitado e às vezes não conseguia dormir, passando praticamente a noite inteira em claro. Quando isso acontecia, ao amanhecer estava exausta. Se no início a insônia era esporádica, ocorrendo uma noite ou outra, pouco a pouco sua frequência aumentava. Como resultado, a cada dia a jornalista se mostrava mais estressada e sem concentração. A busca por notícias de Laila prosseguia, mas nem Madeleine nem Miriam traziam novidades. A menina afegã não retornara para nenhuma reunião, tampouco procurara por Madeleine no hotel. Naquela noite, Rafaela conversava com a concierge. Você tentou ir à casa dela? Rondei o local vários dias, sem sucesso. Parece que não há ninguém por lá. Acho que a família viajou. E nas primeiras reuniões, pôde conversar com ela? Sim, nós explicamos que estaríamos aqui para ajudar em tudo de que precisasse. Ela parecia compreender bem, estava disposta, confiante, cheia de esperança de fugir da situação que tanto a oprimia. Vocês lhe ensinaram como usar o notebook? Começamos, até a garota dizer que a tal professora, na escola, faria isso. Ela não se conectou, mesmo com tudo já preparado. Nunca entrou em contato comigo. Fez-se longa pausa, e em seguida Rafaela aduziu, preocupada. Algo deve ter sucedido. Você precisa descobrir o que está vendo, Madeleine. O certo é que ela corre perigo, você sabe o que fizeram com a irmã. Os homens daquela família são muito radicais. Laila está sozinha. Seu tom de voz se tornava mais desesperado a cada frase, e Madeleine, do outro lado da linha, podia sentir a angústia da outra. Vou tentar encontrar uma desculpa para visitá-la, tão logo me organize melhor aqui no hotel. Não pode demorar, tem de fazer isso rápido. Quero saber o que está acontecendo com Laila. Eu preciso saber. Meu desejo era ir logo para aí, encontrá-la, porém não posso, ao menos por enquanto, é impossível. Acalme-se, está bem? Vou ver o que consigo. Mantenha-me informada. Por favor, avise-me de qualquer novidade, qualquer coisa de que precise. Rafaela tinha o coração tomado de angústia e medo. Sentia medo de tudo. De sair de casa, do trabalho, das pessoas. Não partilhava seus temores com ninguém, guardava-os em segredo, não obstante, ia gradualmente sendo dominada por aquele sentimento generalizado. Eva e Amaro acompanhavam-na com toda a dedicação, empenhados em ajudá-la e orientá-la, muitas vezes através da intuição, em outras ocasiões de forma direta, nos sonhos. Nada adiantava. Parecia que quanto mais procuravam se aproximar, mais ela se afastava. Estou apreensiva, Amaro. Desse jeito não há como fazê-la progredir. Não nos dá atenção, não nos escuta.
Tanto ela como Luana não nos acolhem às sugestões. Estão completamente refratárias. Assim, fica difícil ajudar. Constantemente os dois se uniam em oração pelo grupo familiar que muito amavam, e de quem se faziam protetores espirituais. Farista, por sua vez, permanecia fortemente ligada a Rafaela. Como decorrência da intensificação dessa conexão energética, crescia a influência dos pensamentos e sentimentos da afegã sobre a brasileira. Muitas vezes, durante o sono físico, ela via em seu quarto e, apavorada, voltava para o corpo, despertando-o assustada. O medo de dormir se instalava e ia tomando conta de seu subconsciente, temia dormir e deparar com Farista. A obsessão pelo Afeganistão também se acentuava. A jovem prosseguia em suas pesquisas e estudos. Queria entender aquela sociedade, compreender a origem da dura situação daquele povo e, principalmente, das mulheres afegãs. Rafaela oferecera a outros órgãos de comunicação a íntegra de sua matéria, que acabara por despertar o interesse de um importante site internacional. Na manhã em que recebera tal notícia, acrescida da perspectiva de que igualmente a publicasse em uma revista impressa, a jornalista saiu de casa animada, decidida a obter autorização para prosseguir com a negociação. Embora soubesse que poderia enfrentar a resistência da editora-chefe, estava determinada. Chegou bem cedo à redação, indo direto falar com Fernanda. Bateu na porta e escutou um abafado. Entre. Fernanda, sentada em seu sofá, tinha os olhos vermelhos de chorar. Numa das mãos segurava lenços de papel e conteve as lágrimas ao ver Rafaela. Estava com vários papéis na outra mão, eram exames que havia feito e cujos resultados acabavam de sair. Posso ajudar em alguma coisa? Indagou a recém-chegada ao encontrar seu olhar entristecido. Não, acho que não. O que foi, Fernanda? O que aconteceu? Incapaz de falar, a editora esticou o braço e ofereceu-lhe uma das folhas. Rafaela leu com atenção e releu 2 ou 3 vezes. Tem certeza? Você precisa fazer outro exame para confirmar. Pode estar errado. É o terceiro que faço. Ergueu-se do sofá com raiva, amassou os papéis, jogou tudo no lixo e gritou. Eu estou com câncer, você está vendo? Estou com essa doença maldita, chorava, passando a mão pelos cabelos repetidamente. Eu vou morrer, Rafaela, sei que vou morrer. Minha vida acabou. O que vou fazer com minhas filhas? Aí, meu Deus. Você sabe que elas são uma produção independente, que eu nem conheço os pais biológicos. Sentou-se novamente, a chorar desconsolada. Rafaela não sabia o que dizer. Sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. Fernanda sempre fora uma mulher resoluta, controlada e, acima de tudo, vitoriosa. Vê-la daquela forma, tão fragilizada, tão desarvorada, deixou-a sem ação. Você já falou com o médico? Ainda não. Quando vai levar os resultados? Hoje à tarde. Recostou-se no sofá com os olhos perdidos, as lágrimas continuavam a descer pela sua face, incessantes. Rafaela procurou forças no íntimo e balbuciou. Não pode se desesperar antes de falar com o médico. Hoje em dia há tantos recursos. Claro que sua reação agora é natural, porém conversando com o médico sei que achará um caminho para a cura. Eles vão tirar meu útero, é isso que vão fazer. E os ovários também. Os 2. Vou precisar tirar tudo, Rafaela. Não serei mais uma mulher. Ficarei mutilada. Desabou de novo em sentido pranto. Rafaela sentou-se ao lado dela e segurou-lhe as mãos por longo tempo, sem dizer nada. Na verdade, sua vontade era sumir daquela sala, desaparecer da redação, do prédio, ir para bem longe. Não sabia o que dizer para acalmar Fernanda. Não tinha uma palavra de conforto,
De fé, nada. Sentia-se completamente vazia. Ficava repetindo que a ciência possuía recursos, que haveria um modo de resolver. Mas não conseguia sentir a dor da outra, não deixava que aquela dor se aproximasse dela. Sem saber como a ajudar, terminou por sugerir: você deveria ir para casa, ou conversar com alguém. Não conhece alguma psicóloga que possa auxiliar? No momento não me lembro de ninguém. Vou arrumar uma pessoa para falar com você. Rafaela saiu e logo retornou com um número de telefone, que entregou a Fernanda. Minha mãe a conhece bem. É uma senhora, tem seus 60 anos, e muito experiente. De certo o poderá ajudar. Você precisa de apoio profissional. Fernanda a olhava fixamente, como paralisada. Quando afinal se levantou, pegou a bolsa, nela enfiou todos os exames, inclusive os do lixo, e declarou: vou ligar já para ela, e então vou para casa. Não estou em condição de trabalhar hoje. Enxugou os olhos e perguntou se era algo urgente que Rafaela precisava falar com ela. Não, nada urgente. Conversamos quando você voltar, são coisas de trabalho. Despediram-se e a editora-chefe saiu, antes que a redação se enchesse e ela tivesse de explicar a todos o estado em que se achava. Rafaela acompanhou-a com os olhos até a saída, depois sentou-se em sua baia e passou um bom tempo com um olhar distante, condoída por Fernanda e preocupada com o que lhe sucederia. Naquele dia nem ela conseguiu trabalhar, dada a enorme dificuldade de concentração. Interrompeu a importante matéria que vinha desenvolvendo e foi encontrar Giovanni, a quem sempre recorria quando estava confusa ou triste. Ele, que além de namorado era também seu amigo, sempre a acolhia e apoiava nessas horas. Jantaram juntos em um pequeno restaurante de que Rafaela gostava muito. Uma cantina italiana. Durante o jantar, ela contou o ocorrido com Fernanda, e revelou como se sentia abalada. Ao final, enquanto comiam a sobremesa, Giovanni comentou: ela vai descobrir uma saída, uma forma de lidar com a situação. Acho que você não entendeu. Às vezes, é otimista demais. Ela está. Eu sei. Contudo, você mesma disse que a ciência, atualmente, tem soluções que poucos anos atrás eram impossíveis. Devemos ter confiança no futuro. Por que pensar que o futuro será melhor? Não dá para confiar em nada e em ninguém. Só vejo problemas e tristeza por todos os lados. Veja a Luana. Não consegue superar. E muito cedo, ela precisa de tempo. Daqui a pouco a separação completa 3 meses e ela está tão abatida como no início. Na verdade, piora a cada dia. É porque não aceita. E dá para aceitar uma coisa dessas? Uma traição desse tamanho? É impossível. Por isso é que eu não me caso. O jovem pousou na namorada os olhos castanhos, que brilhavam intensamente, e afirmou carinhoso: pode ficar tranquila, que eu jamais faria isso. Vou cuidar de você, quando nos casarmos. Está bom assim, Giovanni. Eu não quero me casar, não quero mesmo. Vejo à minha volta as mulheres casadas se matando de tanto esforço, de tantas responsabilidades assumidas. É o trabalho por necessidade financeira, ou é a carreira profissional a ser construída? Após as horas dedicadas a ganhar dinheiro, muitas vezes em meio às preocupações com os filhos, voltam para casa e, já no caminho, começam a segunda jornada de trabalho. É fazer compras no supermercado, é providenciar material para o filho, que está faltando, é buscar as crianças na escola, é cuidar dos pais ou de outros parentes. Ao chegar em casa, você acha que elas têm o descanso merecido e essencial? Não. Aí vem mais trabalho. Cuidar do ambiente doméstico, da alimentação da família. É coisa demais para uma pessoa só. Não, nem pensar. Eu não vou me casar e carregar tudo isso nas costas.
Agora talvez não, mas pode ser que um dia nos casemos. E embora você não admita, sei que esse dia não vai demorar muito. Giovanni sempre levava com bom humor as irritações e explosões de Rafaela. Sabe do que acho que você mais está precisando? Desenvolver a sua fé. O assunto está piorando. Sabe que detesto religião. Não sou como você. Simplesmente não consigo acreditar. Não estou falando de religião, Rafaela. Estou falando de Deus, de ter fé. Não posso crer no Deus que me apresentaram até hoje. Um Deus sarcástico, que se diverte às custas dos reis humanos, meros joguetes nas mãos desse ser poderoso. Não deve haver Deus algum, isso é tudo invenção. Como pode dizer isso? Esse ser superior não existe. Do contrário, não haveria tanto sofrimento, tanta dor sobre a terra. Não posso crer que ele, se existisse, deixaria as pessoas pedindo ajuda, suplicando, sem fazer nada. Só olhando. Não estamos aqui falando dos deuses do Olimpo. Eu me refiro à inteligência maior que criou o universo e tudo o que há nele. Rafaela sorriu, engolindo com prazer o último pedaço de creme brulee, sua sobremesa favorita, e aí comentou. Gostaria de acreditar, como você. Só que não dá. Você é ingênuo, Giovanni, e eu acho isso até bonito, mas não para mim. Sem querer insistir, o rapaz sorriu de volta e perguntou. Quer outra sobremesa? Acho que essa lhe fez bem, você já está sorrindo. Capítulo 14. Os dois repetiram a sobremesa e tomaram mais meia garrafa de vinho, conversando descontraídos. Rafaela relaxou e sentiu-se mais animada. Preparavam-se para sair do restaurante quando ela avistou um casal, na mesa mais próxima à porta. Instantaneamente gelou e empalideceu. O que foi, Rafaela? Está vendo o Bernardo, naquela mesa perto da saída. Onde? Não olhe diretamente, disfarce. Eu vi. É ele mesmo. É ele mesmo. Aí, que raiva. E aquela deve ser a responsável pelo fim do casamento da minha prima. Passaram pela mesa do casal e a jovem apertou o passo, para não ter de cumprimentá-lo, nem olhar para ele. Bernardo a reconheceu de longe e a aguardou, igualmente constrangido, temeroso da reação dela, ficou aliviado quando a viu passar, ignorando a sua presença e a de Michele. Aquela hora da noite, em um restaurante caro e bem frequentado, o que ele menos queria era ter de enfrentar a hostilidade de um familiar de Luana, e justamente da prima, de quem a esposa era tão amiga. Apesar de não ter nem falado com Rafaela, ele sentiu forte impacto ao vê-la. Conhecia bem o temperamento da moça e imaginou que pudesse destratá-lo diante da mulher de quem se enamorara. No caminho para a casa de Michele, dirigia em silêncio. Ao encostar o carro, ia desligando quando ela falou, com voz suave e macia. Vou precisar subir logo, querido. Hoje não poderemos ficar juntos por mais tempo. E por quê? Tenho um cliente bem cedo, amanhã. Esse seu trabalho está tomando tempo e energia demais, queixou-se, enquanto acariciava o ombro desnudo da amante. É verdade. Estou com muito trabalho na agência. O atendimento aos clientes é cansativo, você sabe. Mas não devia reclamar, pois foi assim que nos conhecemos. Foram as horas e horas trabalhando sobre o projeto de sua empresa que atraíram minha atenção. Abraçou Bernardo e beijou-o com paixão, demonstrando todo o desejo que sentia. Ele, por sua vez, dominado por desejo ainda mais veemente, insistiu. Quero subir, passar a noite com você. Faz 5 dias que não ficamos juntos. Teremos o final de semana. Não. Eu quero você hoje, agora. Eu também, querido, eu também. É que não posso, ou não conseguirei trabalhar amanhã. Eu quero você, Michele. Ao ver a jovem séria e pensativa,
Ele acariciou seu rosto e indagou. O que foi? Está preocupada com alguma coisa? Você resolveu sua situação, Bernardo? Não quero mais escândalos. Temo que sua mulher apareça na agência, ou aqui em minha casa. Fique tranquila, eu já conversei com ela. Só vamos precisar de um tempo. Não posso forçar a situação. Luana sabe que quer o divórcio, porém devemos esperar que se acostume à ideia. Tem de ser aos poucos. Envolvendo-o em um abraço cheio de malícia, ela murmurou em seu ouvido. É uma pena. Tudo isso apenas nos faz perder tempo. Ao invés de estarmos juntos, vivendo nosso amor, você está naquele flat e eu aqui, tendo de ficar submetida aos horários exigentes da agência. Eu sei que você tem sido paciente, e peço que aguente um pouco mais. Preciso ser cauteloso, receio que ela faça escândalo, ou outra besteira qualquer. Quero você acima de tudo, Michelle, esteja certa disso. Todavia, tenho de pensar em meus filhos. Ela não respondeu, sentindo ciúme brotar intenso no peito. Não queria dividir Bernardo com ninguém, especialmente com aqueles pirralhos. Não gostava muito de crianças, e queria o amante somente para si. Agora preciso mesmo subir. Amanhã nos vemos. Pego-a na agência e vamos sair para dançar. Amanhã é sexta-feira e... não sei se vai dar. Talvez precise trabalhar no sábado. De novo? E o que é que tem? Você trabalhar tanto nos finais de semana. Está sendo injusta. Isso acontece muito raramente. Ela sorriu, insinuante e sensual. Abriu a porta, deu a volta até o vidro do motorista e, após um beijo apaixonado, falou em seu ouvido. Eu sou sua, querido. Quando desejar, me terá unicamente para você. Por enquanto, dependo do meu trabalho, do meu salário. Bernardo fechou o semblante, contrariado, e respondeu áspero. Vou acabar com isso logo. Pode pedir demissão de emprego. Como assim? Você não tem de trabalhar dessa maneira. Não quer montar sua boutique. Não é esse seu sonho? Claro, sempre foi. Uma loja de lingerie, das mais caras, sempre foi meu sonho. Pois então está decidido. Vamos fazer os planos no fim de semana, segurou-lhe o pulso com força. Chegue mais tarde amanhã, peça a demissão e vamos começar a fazer os planos. Vou lhe dar tudo o que você merece. Satisfeita e sem pensar, Michelle atirou-se ao pescoço do amante e beijou-o, afoita. Depois abriu o portão da garagem e disse. Vou subindo enquanto você estaciona. Não demore. Michelle era uma bela mulher de 38 anos. Vaidosa, adorava roupas finas, joias, perfumes caros e tudo que lhe desse prazer e satisfação. Aquela não era a primeira vez em que contribuía para o fim de um casamento. Mais jovem, envolverá-se com um homem casado, 20 anos mais velho. Quando este resolver abandonar a família por ela, Michelle mudou de ideia. Percebeu que lhe passaria a controlá-la e desistiu da relação. Não sentia remorso ou arrependimento. Queria viver a vida, com o que tinha de melhor. E queria que um homem cuidasse dela e a provesse de tudo. Trabalhava apenas pela necessidade, sem qualquer interesse pela realização pessoal e profissional. Agora, entretanto, a conquista fora mais significativa, a maior que já obtivera. Bernardo era apenas 8 anos mais velho do que ela. Era bonito, rico, talentoso, um homem bem-sucedido. Meio carente, às vezes, mas disso ela sabia cuidar muito bem. Além do mais, estava completamente apaixonado e disposto a dar-lhe tudo. Ela estava satisfeita. Finalmente encontrara alguém à altura de seus sonhos. Quanto a Bernardo, seguia por um caminho sem volta. Entregara-se àquela paixão sem pensar. Não percebia que acabava por satisfazer todas as vontades de Michelle,
que, ao contrário de Luana, não as expressava claramente, mas de modo velado, levando-o a agir como ela queria, sem se dar conta. Ao lado dela sentia-se livre, forte, viril. Segundo sua visão, Michele não o controlava, e sim o desejava. Para viver sua paixão, queria livrar-se das exigências e responsabilidades conjugais que lhe pesavam nos ombros. Tentava não pensar na esposa nem no impacto que sua decisão causava nos filhos, na vida de todos ao seu redor. Evitava ao máximo recordar os bons momentos que tivera ao lado da esposa, por quem fora apaixonado. Afinal, os casamentos acabam, justificava-se quando a consciência ameaçava chamá-lo à reflexão. Na realidade, Bernardo assumira um compromisso com Luana, antes de reencarnarem. A família que haviam constituído tinha propósitos bem definidos. Ele, no entanto, esforçava-se por abafar a consciência e seguia seus impulsos, sem avaliar as consequências de suas ações. Já Rafaela se manteve calada desde o inesperado encontro no restaurante. Giovanni tentou animá-la, distraindo sua atenção. Foi até as barracas de plantas próximo ao cemitério do Araçá, encostou o carro e comprou-lhe um buquê enorme, cheio de flores lindas e perfumadas. Lírios, rosas, gérberas e orquídeas. O arranjo era maravilhoso. Não precisava fazer isso, Rafaela protestou ao recebê-lo. Eu quero ver você feliz. Posso ao menos tentar. Ela baixou a cabeça, tentando controlar a emoção. Quando ergueu novamente o rosto, fitou o namorado. Estávamos conversando sobre isso, sobre o sofrimento em toda parte. Agora, nesse exato momento, você não precisa sofrer. Estamos aqui, vivendo um bom momento. Veja a beleza dessas flores. Rafaela sentiu o aroma intenso e agradável que vinha do buquê e sorriu. Você não tem jeito, mesmo. Não. Sou um romântico incorrigível, e apaixonado por você. Ainda com os olhos rasos de lágrimas, a jovem não conseguiu deixar de sorrir. Definitivamente, Giovanni trazia alento e alegria para sua vida. Elsa colocou o neto na cama e acabou de contar uma historinha, para acalmá-lo. Pedro, que a princípio não queria se deitar, e sim ficar com a mãe, era o mais apegado dos dois filhos, estava cada dia mais arredio. Com paciência, a avó acabou por tranquilizá-lo e ao final da história o menino dormia. Ela o cobriu e afagou-lhe os cabelos com suavidade. Depois, marcando a página para poder continuar a leitura em outra hora, colocou o livro na estante e saiu em silêncio. Da porta, contemplou penalizado ao garoto de 4 anos incompletos. Estava preocupada com a situação da família. A filha não reagia, os netos se mostravam rebeldes, inquietos, criando atritos na escola. Atacavam colegas e eram extremamente agressivos com os professores. Luana fora chamada e apelara para a mãe, por não se achar em condições de comparecer. Elsa tinha o seu trabalho, numa firma de advocacia que dividia com 2 sócios. Mesmo assim, deixou o escritório e compareceu à reunião. Sabia que, se a filha não tomasse uma atitude enérgica, o problema ficaria cada vez mais fora de controle. Na escola, explicou a orientadora pedagógica, bem como a professora, que a família passava por uma fase delicada, em que ela procurava dar apoio à única filha. Pediu colaboração e paciência. A direção da escola declarou compreender, mas determinou que as crianças fossem corrigidas, pois a situação ia se tornando insustentável. Elsa saiu da reunião desanimada. Não sabia ao certo o que fazer. Estava confusa, e não costumava sentir-se assim. Era uma mulher que lutara desde cedo por sua liberdade, por sua realização, para ter o seu espaço no mundo. Com 18 anos, ao término do ensino médio, decidira sair do país e estudar em Stanford, no USA. Enfrentara dias difíceis. Além de estudar muito, precisava trabalhar para pagar parte da bolsa que recebera.
e fora naquele país que seus ideais feministas se haviam fortalecido. Lá encontrara um movimento estudantil vigoroso, estruturado, e muitas jovens lutando pelo direito de conduzir a própria vida. Logo se engajara em não tardar a participar de passeatas em favor de maior liberdade para a mulher. Quando retornou ao Brasil, deparou com mulheres ainda distantes das conquistas que havia testemunhado no exterior. Trabalhou arduamente por conscientizar as brasileiras de seus direitos. Casou-se e teve uma filha. Contudo, em pouco tempo apareceram as dificuldades no relacionamento e o casal se separou quando Luana era ainda pequena. Elza criou a filha sozinha. Preparou-a para a conquista da independência, mediante a construção de uma carreira de sucesso, vitoriosa. Contrariando sua aspiração, a menina demonstrava desde cedo claro desejo de casar-se. Dizia querer uma família grande, e um marido que cuidasse dela. Assim, mãe e filha se desentendiam frequentemente por causa das formas distintas de olhar o mundo. Elza queria que Luana fosse como ela, ao passo que a jovem era muito diferente. Direcionava para o casamento toda a sua busca de realização e estava convicta de que encontraria um homem que a faria feliz. Que lhe daria seu castelo, seu mundo de sonho, onde seria a rainha absoluta. Encontrou Bernardo. Elza esperava que, como ela, a filha estudasse fora do país e tivesse uma carreira solidamente construída. Luana, por sua vez, só queria se casar e ter sua família. Sendo uma jovem bonita e bem educada. Bernardo se apaixonou e casaram-se quando a moça completou 23 anos. Ela fez do lar seu universo e a ele se dedicava com afinco. Promovia jantares e recepções que pudessem favorecer a ascensão profissional do marido, a quem apoiava zelosamente. E Bernardo crescia profissionalmente. Logo vieram os filhos. Luana cuidava de tudo e educava as crianças com firmeza. Queria que viessem a ser homens bem-sucedidos como o pai. Elza pensava em tudo isso enquanto preparava um chá para si e para a filha. Foi até o quarto e entrou. Luana chorava baixinho, para evitar que alguém a escutasse. Quando notou a presença da mãe, limpou as lágrimas e tentou, em vão, disfarçar. Chorando de novo, minha filha. Não, balbuciou. Precisa tomar uma atitude. Não pode continuar assim, está cada vez mais magra e abatida. Sentou-se na beira da cama e ofereceu chá. Marquei uma consulta para você com um psiquiatra indicado pelo meu médico. Creio que ele poderá ajudá-la. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Luana não respondeu. Sorveu vários goles, com os olhos vidrados, perdidos no vazio. A mãe tomou chá ao seu lado, em silêncio. Ao final, informou. Estive na escola hoje. A reunião foi hoje? O Bernardo apareceu? Não, eu fui sozinha. Decepcionada, a filha apenas suspirou. Você precisa dar atenção aos meninos. Eles estão muito necessitados de você. Ela explodiu, gritando descontrolada. Eu não tenho condições de cuidar deles agora. Pelo amor de Deus, não me pressione. Não vê que não consigo? Eu estou sozinha, desesperada. Sem ninguém que me ajude, que me apoie. Abandonada. Tais palavras eram como estacas pontiagudas enterradas no coração de Elza. A filha definitivamente não enxergava todo o esforço que ela fazia, todo o seu empenho para ajudá-la naquele momento, até mesmo relegando um pouco suas atividades profissionais. Luana só tinha pensamento para o marido que a deixara. Não se preocupava com os filhos, negligenciava totalmente suas responsabilidades com a casa e consigo própria. Estava obcecada por uma única ideia: o abandono que sentia ante o lar desfeito. A cada dia mais enclausurada na dor, esquecia o mundo que a rodeava. Elza respirou profundamente e, tirando a xícara vazia das mãos da filha, comentou enquanto saía.
Marquei a consulta para amanhã à tarde. Pego os meninos e venho para cá, almoçamos e já levo você. Não há condições de continuar desse jeito. Sem aguardar resposta, saiu e fechou a porta. Luana acomodou-se de novo na cama e entregou-se a doloroso pranto. Seu mundo perfeito havia desmoronado e ela não sabia o que fazer, nem qual caminho deveria trilhar para reconstruí-lo. Só o que sabia era que queria recuperar sua vida, queria de volta o marido e tudo o que lhe fora roubado. Não tinha a intenção de recomeçar, tampouco de seguir em frente, sequer pensava em aprender com o processo. Não podia nem imaginar que houvesse algo para aprender com a situação atual. Sentia-se completa vítima da vida, da traição do marido e da indiferença daquela que lhe roubara a felicidade, e era contra outra que dirigia seu ódio, sua mágoa, seu ressentimento. Capítulo 15. Era madrugada em Cabul. O vento gelado beijava o rosto de Laila, que sentada à beira da janela observava o céu cheio de estrelas, na imensidão da noite. Trazia o coração opresso pela angústia e pela saudade da irmã. De vez em quando tinha a impressão de que Farista iria entrar no quarto, como costumava fazer, e sentar-se junto dela em sua cama. Como era doído saber que não mais veria a irmã. Não obstante, a dor que a consumia era outra. Olhava para as estrelas cintilantes e refletia. Para ela, Mohamed estava tão distante quanto as estrelas. Embora acreditasse no profeta e com todas as suas forças, pensava que ele estava longe demais e ocupado com coisas mais importantes, do contrário teria ouvido suas rogativas, suas preces insistentes, suplicando socorro ao sagrado profeta. Seu olhar seguia a direção do local em que pela última vez vira a irmã com vida. Fixou a mente em Farista, em tudo o que devia ter sofrido naqueles momentos de agonia. A despeito da curta idade, a garota estava bem consciente de seu destino. Lembrou-se de Rafael e de seu rosto todo machucado. A jornalista brasileira não conseguira ajudá-la, afinal. Olhou para a mochila velha, jogada no chão, onde guardara o notebook. A alegria havia durado tão pouco. Não pudera ocultá-lo por muito tempo. Logo que recebeu o presente, deixou com a professora em quem confiava. Obteve da mãe uma mochila velha para carregar seu material da escola e ao retornar da aula trouxe o computador consigo. Procurou não mudar em nada seu comportamento para não despertar a atenção da família. Com a máxima discrição, chegou a comparecer a 2 reuniões do grupo Hawa, por 2 semanas seguidas. Lembrava-se com tristeza da manhã em que se preparava para ir à escola e já estava com a mochila nas costas, quando o pai entrou em seu quarto e informou, jogando uma burca azul sobre a cama. Não precisa mais vestir-se como um menino. Combinei seu casamento com o Sedim, ele a quer por esposa e está mesmo na hora de você se casar. A partir de hoje, pode vestir a burca. Agora é uma mulher comprometida. Apesar de aquela determinação já ser esperada, o choque foi tão grande que Laila começou a vomitar em cima da cama. A Fia, que vinha atrás do marido, correu para a filha, tentando acalmá-la. Sabia o quanto a decisão ofendia a jovem, porém não tinha coragem de dizer nada. Laila permanecia agarrada à mochila, como se ali houvesse alguma esperança, algum conforto. Assim que ela parou de vomitar, o pai insistiu. Põe a roupa e desça. Vamos oficializar esse compromisso. A menina não respondia nem se movia. O pai, irritado, arrancou-lhe a bolsa e atirou-a na parede. Chega dessa bobagem de estudar. Você não precisa mais fingir. Quanto a mim, vou casar e livrar-me do peso de mais uma mulher na família. Vamos. Obedeça. Quando a mochila bateu com violência na parede, o pai estranhou o barulho e abriu para ver o que havia dentro. Descoberto o notebook, enfureceu-se ainda mais e cobrou explicação. Onde arrumou isto? Gritava, quase esfregando o equipamento na face da filha. Na ausência de resposta, deu-lhe um tapa no rosto com toda a força.
Ela continuava muda. A mãe, então, implorou. Responda, por favor. De onde veio esse computador? Como a garota se manteve calada, o pai a surrou até deixá-la quase desmaiada. Enfim, satisfeito com a punição, arrebentou o notebook jogando-o brutalmente contra a parede. Bradava ameaças terríveis não só à garota, como também à esposa. Converse com sua filha e é fácil explicar-me o que isso significa. Ela vai ficar trancada no quarto até que me conte exatamente de onde veio esse computador. Está proibida de sair. Vai descer a minha ordem, para ter com Sadin, e depois volta para o quarto. Está entendido? Layla chorava baixinho, indignada, ferida, machucada. A filha balançou a cabeça sentindo, com medo de que o marido ferisse ainda mais a menina. Quando ele saiu, perguntou num sussurro. Foi a jornalista, não foi? Layla não respondeu. Fique aqui no seu quarto até que seu pai a autorize a sair. A mãe estava fechando a porta quando ela encontrou forças para indagar. Como pode concordar que eu seja obrigada a me casar com Sadin? Você viu o que ele fez com Farista? Sua irmã não foi uma boa esposa, não foi obediente. E desde quando isso justifica o que foi feito com ela? Como meu pai permitiu uma atrocidade dessas? Seu pai deu a palavra à família de Sadin. Eu não posso compreender. Não consigo aceitar tudo desse seu jeito passivo. E o que mais eu poderia fazer? Morrer? Layla baixou a cabeça, sem palavras. A seguir ergueu os olhos rasos de água e balbuciou, enquanto as lágrimas lhe escorriam pela face. Nós já estamos mortas, mãe. Não sabendo o que dizer, a filha saiu do quarto. Desde aquele dia Layla não pôde mais deixar o pequeno cômodo. Passava ali dia e noite, descendo somente para fazer as refeições. Decorridos 2 dias, no momento em que Sadin chegou, a mãe foi buscá-la e acompanhou até a sala. O viúvo da irmã mediu-a de alto a baixo e comentou, tirando o véu da cabeça da noiva. Quero que deixe os cabelos crescerem. Gosto deles bem longos. Layla não respondeu. Sentia tanto ódio, tamanha repugnância por aquele homem, que estar próxima dele lhe provocava náuseas. Quero que o casamento aconteça o mais breve possível, ele falou ao sogro. E desta vez, para ter certeza de que esta aqui irá se comportar, vou levá-la para viver com minha família, em minha terra, logo após a celebração. De quanto tempo vão precisar? Façamos uma cerimônia simples, sugeriu o pai, e em 2 ou 3 semanas poderemos oficializar a união. Layla não acreditava no que estava escutando, e menos ainda na extrema subserviência da mãe. Como podiam deixar que ela fosse viver com a família de Sadin, no Paquistão? Seu desespero era quase incontrolável. Todavia, a jovem permaneceu sentada, sem esboçar reação. Estava cansada e não queria apanhar outra vez do pai, e, quem sabe, até do futuro marido. Ele sentou-se mais perto, tomou-lhe a mão delicada entre as suas e lhe colocou no dedo um anel de noivado. Pronto. Agora, você é minha. Não vai mais à escola, não é? Olhava para o sogro. Layla ficará em seu quarto até o dia do casamento, assegurou o pai. Assim que o noivo saiu, Layla subiu correndo para o quarto e, jogando-se na cama, soluçava em desespero. Sentia-se sozinha, absolutamente abandonada e desprotegida. A recordação de todos esses fatos, que datavam de cerca de 3 semanas, vinha-lhe à mente na madrugada da véspera de seu casamento. Ela passara a noite em claro, imaginando o que fazer para se libertar. Por mais que lhe repugnasse casar-se com aquele monstro, a vida não estava lhe dando alternativa. Pensava e pensava, em busca de uma saída, nada que lhe ocorria parecia razoável. O desespero a dominava. Trancada naquele quarto de onde o pai a impedia de sair, sentia-se sem esperança, sua vida havia acabado.
Olhava as estrelas como a suplicar que algum milagre a levasse daquele lugar, daquela vida. Quando o dia amanheceu, havia tomado sua decisão. Bem cedo, a mãe destrancou a porta e entrou, trazendo o vestido de noiva. Sem uma única palavra, vestiu-a e enfeitou-lhe a cabeça com um véu azul real, tendo brilhos em toda a volta. Era um lindo véu. A jovem ficou em silêncio, deixando a mãe vesti-la como quisesse. Ao final, a filha a colocou diante do espelho. É uma bela roupa para morrer. Ela murmurou ao fitar a própria imagem. O que é isso, filha? Você não vai morrer, vai se casar. Sadim é um homem exigente, mas se souber levá-lo com submissão e paciência, ele a tratará bem. Laila não respondeu. Saiu do quarto acompanhando a mãe. Na sala, vários membros de ambas as famílias aguardavam a aparição da noiva. Esta desceu devagar e entrou na sala. Olhou em torno e sentiu-se apavorada. Frente ao olhar dominador de Sadim, pediu: Antes da cerimônia, gostaria de tomar meu último chá como solteira, lá na cozinha. Quando a mãe fez menção de segui-la, insistiu que queria ir sozinha, e afirmou que já traria também a bebida especial para o noivo. Quero fazer isso sozinha, pela última vez. Mesmo contrariado, o pai permitiu, avisando: 2 minutos e começamos a cerimônia. Laila foi até a cozinha e, entre lágrimas de desespero, procurou por todos os lugares até achar uma grande caneca onde a mãe colocava o óleo usado.